Olá pessoal, vamos começar a nossa semana 3 do nosso PET 2, né? E hoje nós vamos falar da crise de 1929, mais conhecida como a Grande Depressão, né? Que começou nos Estados Unidos, mas que afetou o mundo inteiro, né? Nós vamos ver como nós chegamos nessa crise, tá? O contexto dessa história vem num período que nós chamamos de entreguerras. Tá? Por quê? Porque fica entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Nesse período, aconteceram muitas coisas, e uma coisa que a gente tem que chamar atenção é que as pessoas não imaginavam nesse período que aconteceria uma outra guerra mundial, tá? Porque até então a Primeira Guerra Mundial foi conhecida como a Grande Guerra, então destruiu muito a Europa, e aí a gente precisa entender que a cabeça das pessoas não estava para ter uma outra guerra. Mas esse período da história aconteceram muitas coisas, inclusive nós vamos estudar mais algumas coisas que aconteceram nesse período chamado entre guerras, tá? Então vamos lá para a nossa crise de 1929. Nós precisamos explicar como é que os Estados Unidos estava no final, depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, né? O que aconteceu? O que nós vimos? Os Estados Unidos estava inteiro, não é? Não foi isso que nós aprendemos na Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial aconteceu lá na Europa. Mesmo os Estados Unidos entrando no final, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro, os Estados Unidos se favoreceu muito, né? Saiu fortalecido dessa guerra. E aí, a partir daí, os Estados Unidos teve um grande avanço industrial, o consumismo deles aumentou muito, eles produziam tanto para dentro de casa como para exportar, né? E nesse período teve um fenômeno social chamado de American Way of Life, quer dizer, o modo americano de viver, né? Eles pregavam, faziam propaganda de que as famílias americanas estavam felizes, todo mundo podia ter carro, casa, né, eletrodoméstico, e eles começaram a produzir muito nesse período. Tá? E aí, com todo esse avanço de consumismo, avanço industrial, os Estados Unidos começou a fazer grandes financiamentos para os países europeus, né, os que estavam se reerguendo da guerra lá, né, que estavam completamente destruída a Europa, e eles começaram a ganhar dinheiro com isso também. Né? Até que chega na década de 20, no final da década de 20, né, aconteceu algumas coisas. Primeiro, a Europa começou a se reerguer, começou a caminhar com as próprias pernas e começou a diminuir o consumo das coisas americanas. Passou a depender menos dos Estados Unidos. Né? E com isso, os Estados Unidos deixou de vender. E internamente, as indústrias americanas continuavam produzindo muito, produzindo. Porém, aconteceu uma superprodução. O que é superprodução? É quando a indústria produz muito e vende pouco. O que acontece? O preço da sua mercadoria começa a cair. Ninguém está comprando. E aí começa a quebrar as indústrias, quebrar os bancos que emprestaram dinheiro para essas indústrias. As indústrias começam a mandar pessoas embora, gera um grande desemprego, né? E aí a economia dos Estados Unidos começa a entrar em colapso. E, consequentemente, os outros países vão acompanhar. Porque nós estamos falando do maior país capitalista, né? Que era o símbolo do capitalismo. Não é isso? A consequência de toda essa situação foi o craque da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Chegou um dia que todo mundo começou a entrar em desespero, correr para os bancos para tirar os seus dinheiro, que ainda tinha, um pouquinho que ainda tinha, as pessoas que tinham investido em ações, que estava na moda, todo mundo que queria investir em ações, resolveram ir lá e vender suas ações, né? E aí não teve dinheiro para pagar todo mundo.
não tinha compradores para essas ações. Estava todo mundo com medo, todo mundo falindo, e aí entrou em colapso a economia dos Estados Unidos. E esse foi um abalo na economia mundial. Afetou tanto a América, quanto a América Latina, quanto a Europa. Todo mundo que tinha negócios com os Estados Unidos, todo mundo que estava envolvido nesse mundo capitalista, né, foi atingido. Nós podemos abrir um parênteses aqui que a Rússia, a União Soviética, né, a Rússia ainda não era União Soviética. Então a Rússia, ela foi um dos países que não foram afetados. Por quê? Porque a Rússia tinha um regime diferente. A economia da Rússia era voltada para o socialismo, né? Diferentemente do restante que era capitalista. Então as consequências não chegaram na Rússia. Tá? Vamos pegar de exemplo o Brasil. Né? A economia do Brasil dessa época era em cima do café. Nós já vimos, né, na outra aula que a gente estudou economia da República Velha. Então, os Estados Unidos eram os maiores compradores do café do Brasil. Consequentemente, se os Estados Unidos quebra, a economia dos Estados Unidos quebra, eles deixam de comprar o café do Brasil. Né? Então, esses cafeicultores brasileiros perderam muito. O mundo inteiro deixou de comprar café. Todo mundo em crise, passando fome, vai comprar café. Né? Então, o que o governo brasileiro tentou nesse período? Né? Ajudar a manter os cafeicultores. Né? A gente viu que era uma oligarquia, né? Que era um governo para poucos. Então, o governo brasileiro tentou socorrer esses cafeicultores, comprou algumas safras deles para não quebrar, mas o Brasil ficou com um estoque imenso de café. Não tinha o que fazer com esse café. Então teve que queimar milhões de sacas de café, né, para poder tentar resolver essa situação. Mesmo assim, todo mundo quebrou, todo mundo faliu. Foi um desastre econômico. E esse desastre econômico na cafeicultura brasileira abalou todas as estruturas sociopolíticas do Brasil, da República. Né? Nós vamos ver mais adiante que, depois dessa crise de 29, a partir de 1930, nós vamos ter várias revoluções, revoltas, golpes de Estado no Brasil. E aí é uma outra história que nós vamos estudar ainda. Tá? Mas só para vocês entenderem que essa crise de 29 afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Tá? E aí os Estados Unidos tinham que sair dessa crise. Né? E qual foi a solução encontrada? Né? Um candidato dos Estados Unidos, a presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele sugeriu um programa, implantou esse programa e foi eleito. Né? Foi um conjunto chamado de New Deal, o nome do programa dele. E esse conjunto de medidas que eles adotaram para salvar a economia mexeu muito com a economia mundial, inclusive dos Estados Unidos. Por quê? Em que se pautava esse plano econômico deles? Era intervenção do Estado, o Estado entrou na economia, né, e começou a financiar grandes obras para socorrer aquele desemprego, porque todo mundo faliu, todo mundo começou a passar fome, todo mundo perdeu suas casas, perdeu suas fábricas, seus bancos, e aí eles começaram a financiar grandes obras. Né? Isso mexeu, gerou a economia, né? Fez rodar a economia, e eles conseguiram sair, tiveram muito êxito com esse programa. Mas qual foi... O que a gente pode achar de surpreso nesse plano? Por quê? Porque o capitalismo, o que prega o capitalismo? O que prega as revoltas liberais? O capitalismo é feito pelo liberalismo. Né? O liberalismo prega que o Estado não tem que intervir na economia. Eles pregam que a economia caminha sozinha, o Estado só tem que acompanhar, o Estado não tem que intervir. E aqui na questão, o Estado interviu. Ele colocou regras para fazer empréstimo, regras para investimentos, ele criou várias obras do governo para poder gerar mão de obra, para gerar empregos e rodar a economia. Né? Então, alguns americanos até ficaram com medo no início, né? Mas deu certo esse programa, né?
acabou gerando um estado de bem-estar social, né? Foi o resultado final dessa crise. Eles conseguiram realmente sair da crise, né? Mas nós vamos ver que essa crise, nós falamos do Brasil, mas mexeu com a Europa também. Foi através dessa crise que a Europa estava se recuperando, né? Se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Quando quebra os Estados Unidos, quebra todo mundo que investiu. Os Estados Unidos emprestava dinheiro para esse pessoal, deixou de emprestar. E aí começa a entrar uma recessão também na Europa, que nós vamos estudar mais na frente, que gerou uma série de insatisfação e gerou uma série de novos sistemas políticos que nós vamos ver, né? Os sistemas autoritários, os regimes autoritários, nós vamos estudar mais na frente. Foi consequência dessa crise de 29. Então, essa crise mexeu com o mundo inteiro, né? Portanto, pessoal, é um assunto interessante, vocês precisam, cai muito nos concursos, vocês precisam se inteirar desse assunto. Então, eu vou reforçar mais uma vez, leiam o PET, tá? Tem uns textos muito interessantes no PET dessa semana, tem sugestões de filmes, vamos enriquecer nosso conhecimento com essas sugestões e vamos responder o nosso formulário, tá? Isso vai dar uma bagagem maior a vocês e eu espero que em breve a gente retorne às aulas presenciais para a gente discutir melhor essas questões. Mas vocês precisam, nesse momento, usar todas essas ferramentas que nós temos, que o Estado está disponibilizando e que os professores estão à disposição de vocês. Aqui estão meus contatos. Aproveitem, tá? Não deixem acumular as atividades da semana. Vamos aproveitar a semana 3, resolver esse problema da semana 3. Vamos colocar em dia as outras semanas para vocês não acumularem, tá? E no mais, podem contar comigo e bons estudos, tá?